Micorriza. O que é e qual a sua importância para o seu cultivo? Provavelmente você já ouviu falar essa palavra micorriza, fungo benéfico, microvida no solo, biota, algum termo desse tipo, tá? Existem muitas explicações técnicas muito profundas, muito complexas para você compreender melhor o que é isso, tá? Eu vou estar tentando explicar de uma maneira bem simples e objetiva para fazer um resumo assim para que você consiga entender bem simplesmente mesmo assim o que é isso e a sua importância, tá? A micorriza, ela é uma interação da raiz, tá? Com os fungos que tem no solo, né? Presente no solo. Tanto que o seu nome, a originalidade desse nome a origem desse nome é mico, vem do fungo, e risa das raízes, tá? Fiz uma lousinha aqui para estar ajudando no conteúdo, tá? Quando você fala em micorriza, provavelmente se você for pesquisar, você vai encontrar esse termo, FMA, que são os fungos micorrízicos arbusculares, tá? Que na verdade são as micorrizas, são do filo Glomeromicota, tá? E esse tipo de fungo, eles formam um micélio. O micélio é o quê? É um conjunto de hifas. O que são as hifas? As hifas, elas são como se fossem umas micro-raízes que o fungo cria, uns bem micro mesmo, canudinhos, que liberam enzimas, tá? Que essas enzimas fazem o quê? Essas enzimas servem para quebrar os nutrientes, tá? Os macronutrientes, os nutrientes que tem ali no solo, nutrientes também de origem mineral. Essas enzimas quebram esses nutrientes, tá? E eles são puxados para a raiz, né? Porque o fungo ele se aloja na raiz. E essa enzima quebra os nutrientes, eles são puxados para a raiz através dessas hifas, que são os canudinhos assim mesmo, digamos, tá? Então, as hifas liberam as enzimas que quebram os nutrientes e puxam para o micélio, que o micélio é o conjunto de hifas, é o fungo em si geral que está ali no substrato, no solo, entendeu? Então, tem o micélio, que é o conjunto de tudo, as hifas, que são os canudinhos que estão lá e liberam as enzimas que quebram os nutrientes. Então ele faz esse ciclo de volta pro micélio, ali no total, e para a raiz, tá? E provavelmente você já ouviu falar da palavra simbiose também, que na verdade a simbiose é uma troca benéfica que o fungo faz com a planta, né? Como que o fungo beneficia a planta? Fazendo essa quebra de nutrientes, levando para a planta de maneira absorvível, tá? Já ali pronto para a planta consumir. E também ele traz proteção por competição. Alguns fungos maléficos que poderiam estar ali acabam, por competição mesmo, ele acaba protegendo a planta. E também tem algumas enzimas que os fungos liberam que são benéficas ali, até mesmo questões antibióticas, vários tipos de enzimas ali que ele pode estar liberando, que pode estar ajudando a planta, tá? E aí, para completar essa simbiose, o fungo também precisa ser ajudado de alguma forma, né? Como que ele é ajudado? Em troca dele estar mandando esse nutriente, essa proteção para a planta faz a fotossíntese, né? E devolve os carboidratos para ele, que é o nutriente também que ele vai estar consumindo ali, o carbono e tal, os carboidratos, entendeu? Então ele dá os nutrientes já disponíveis para as plantas e em troca ele recebe o que? Os carboidratos das plantas. Tá? Uma questão que é interessante, né, é que esses fungos eles só vão existir ali, criar essas colônias mesmo e tal, se tiver a raiz, tá? Porque esses fungos FMA, os fungos micorrízicos arbusculares, eles são dependentes das raízes para sobreviver. Então um solo que está sem nenhum tipo de planta ainda dentro dele, né, ele ainda não vai ter esses micélios, não vai ter isso ali. Ele vai ter os esporos, que é como se fosse a sementinha do fungo ali disponível. Assim que ele encontrar o ambiente ideal, temperatura, umidade, que a raiz fizer essa conexão química, ele nasce e começa a reproduzir, criar e se desenvolver ali no solo, tá? E quem dita as regras, uma coisa que é interessante, para tudo isso é a planta, tá?
para essa simbiose aí, a planta que, pelos estudos mostram assim que quem determina mais essa conexão é a planta em si, com as conexões químicas que ela faz, tá? E é interessante quando a gente monta um solo, a gente ter, não falando em solos inertes e estéreis, né? É interessante a gente, principalmente para o cultivo caseiro, assim, quando a gente montar um solo, a gente ter uma adição de produtos, né, que vão estar ajudando nessa microvida, né? E não tá adicionando muita salinidade. Fertilizantes que tem muita salinidade pode prejudicar essa vida microbiana no solo, essa microvida no solo, tá? Eu gosto de indicar, né, de falar sobre um solo que já tenha essa vida, assim, a gente pegar e montar, pegar ali algum tipo de, ou tá tentando comprar esses micro-organismos mesmo, ou algum tipo de base no solo que já tenha também, no caso o bocache, assim, ele é bem bacana, né? A gente pode montar um solo inerte e adicionar esse bocache ali, né, uma quantidade boa ali, uns 10%, dependendo do bocache, um negócio mais natural para já estar trazendo um pouco disso e já ir mantendo uma umidade ali, tá? E determinadas marcas de fertilizantes, no caso esse que eu estou usando aqui, que é o Raig, já tem produtos que vão auxiliar e ajudar o desenvolvimento dessa microvida no solo, tá? E no caso aqui, desse caso, principalmente o Zinc, tá? O Zinc tem o Grow e o de Flora, são os produtos que ajudam nisso, que eles levam, já levam nutrientes, mesmo que a planta não esteja devolvendo já muito nutriente para os fungos, já vai ter um nutriente ali para essa microvida, que vai estar auxiliando o desenvolvimento dela. Obviamente que a micorriza depende das raízes, mas com certeza a gente tendo um ambiente propício ao desenvolvimento delas, com baixa salinidade, também esse fertilizante tem baixa salinidade, isso é importante a gente ressaltar. Isso vai estar favorecendo, né? Todas as circunstâncias ficam propícias para elas estarem se desenvolvendo no solo, tá? Isso é muito bacana, por quê também? Porque vamos supor que a raiz ela tem uma massa, né? Ali, ela tem um certo perímetro que ela cobre. Quando essa cultura de fungos se desenvolve nas raízes, esses canudinhos que eu falei que são as hifas, da raiz ele vai expandindo. Então o alcance da planta das raízes se torna muito maior, tá? Obviamente falando de vasos, né, que a gente costuma cultivar em estufas, os vasos têm um tamanho limitado, né? E se a gente estiver fazendo esse cultivo, provavelmente ele consegue colonizar todo o vaso, desde que as circunstâncias estejam favoráveis. Então, independente de onde você estiver regando, tudo que tiver ali no vaso, a planta vai conseguir tá buscando, tá administrando. Isso é muito bacana, porque mesmo plantas bem enraizadas, às vezes não consegue cobrir 100% do vaso, né? Principalmente tratando de vasos grandes, né? E se tratando de cultivos direto no solo, se torna mais importante ainda, né? Porque o tamanho assim, do solo é muito maior, então essas culturas vão conseguir estar buscando esses nutrientes mais longe ali, trazendo isso para a planta, fazendo interação também com outras plantas, né? Se tiver outras plantas plantadas por perto, faz toda uma interação química ali com essas outras plantas, transporte de nutrientes, todo esse tipo de coisa. Para estar trabalhando com esse tipo de solo, um solo com mais vida, né? O ideal é a gente usar um vaso um pouco maior, tá? Não ficar usando um vaso muito pequeno, né? Que o ambiente acaba se tornando um pouco menos favorável. Tentar usar vasos maiores um pouco, manter sempre uma umidade, não encharcado, né? Também evitar de deixar secar completamente, mas manter ele ali com uma boa umidade para estar sempre favorecendo, tá? Inclusive, dos benefícios, né, que a gente tem quando a gente usa esses fungos no solo é justamente a resistência, que aumenta a resistência da planta, tá? A calor, a seca, né? A seca nos próprios solos, assim, que eu falo, né? A pragas também, como eu já havia comentado, tá? Um outro benefício que é interessante, né? O maior peso final seco. Testes laboratoriais mostram que as plantas, quando estão colonizadas com as micorrizas, que estão tendo essa simbiose, ela tem um peso seco maior. Isso é bem interessante. Um outro fator muito interessante também
mais óleos essenciais, né? No nosso caso que a gente trabalha com plantas que a gente sempre busca isso de ter mais óleos essenciais, né? Dentro da planta, que até mesmo o cheiro, esse tipo de coisa, os terpenos que tem na planta, é muito bacana a gente ter esses micro-organismos no solo, tá? Porque vai estar favorecendo isso daí, com certeza isso é uma coisa que a gente busca, tá? Um outro fator que é interessante, né? A maior absorção de fósforo, né? Isso daí é um nutriente que a gente usa todo o ciclo e principalmente na floração a gente tem uma demanda grande desse nutriente, né? E os fungos, essa colonização, essa simbiose, ela facilita a absorção desse nutriente especificamente na planta, tá? Isso é uma coisa que com certeza vai nos trazer melhores frutos, né? Inclusive tá evitando alguma possível deficiência, né? Mesmo que a gente esteja ali tentando fazer um controle, mas isso ele vai fluir naturalmente dentro do solo, assim, sem a gente ter tanta preocupação, tá? Uma coisa que é interessante também é que quando a gente está trabalhando com esse tipo de solo, que está com uma boa vida ali, que está trabalhando, né, que está dessa forma, a gente tem menos preocupação com o controle de pH no solo, sabe? Não tem aquela necessidade tão grande da gente ficar fazendo aquele controle minucioso de pH, nem de EC. Então, vamos lá, eu montei um solo com uma matéria orgânica bacana, um humus, um bocache ali, que eu sei que ele está tendo a vida, eu estou alimentando, nutrindo o solo também com elementos que favorecem essa vida, eu consigo notar que ele está bem. Essa necessidade da gente ficar coletando runoff, né, água que sai embaixo do vaso, fazendo flushes, isso aí diminui muito, sabe? Isso aí é uma coisa que vai te dar bem menos trabalho e com certeza o tempo é valioso para nós, né? Então a gente poder fazer um cultivo que a gente vai ter menos preocupação, né? Que ele tem uma maior tolerância a determinados fatores, com certeza vai ser muito benéfico para nós, né? E esse tipo de micro-organismo, ele se mantém quando você colher a planta, né? Você provavelmente vai arrancar, né, pelas raízes ou de repente plantar em cima. Eles, como eu disse, quando a planta morrer, a raiz acabar ali, ele morre, porém ele deixa essas sementes. Então você pode reutilizar esse solo, tá? É bacana fazer reutilização dele, porque ele já vai ter uma colônia grande ali desses fungos. De repente vai depender do tipo de cultivo que você estiver utilizando. Se você estiver usando um notio, uma coisa assim, você já pode até plantando a outra planta, né? Um pouco antes de colher a outra, para ela já começar já ter essa simbiose mesmo desde pequenininha ali com a outra planta. Então é bacana. Uma outra questão que mas estou usando uma linha completa de fertilizantes, de nutrientes, mesmo assim é interessante? Ao meu ver, sim, tá? Hoje o que eu considero melhor para a gente estar cultivando justamente a soma do orgânico e mineral, tá? Do mundo orgânico com o mundo mineral. O melhor dos dois mundos aí somado a essa microvida que vai estar principalmente ajudando nós no lado mineral ali, a quebra das moléculas e tal, para fazer a absorção das plantas. Então, o que eu indico, que eu acho que é o melhor, que é inclusive o que eu uso, montar um solo, né, leve, porém com uma adição de uma matéria orgânica ali favorável a essa microvida e adicionar essa microvida, tentar buscar isso. Existem várias formas, inclusive de como catar na natureza. Depois eu vou fazer até um vídeo ensinando como que busca esses fungos na natureza, criar essa microvida nesse solo e usar em conjunto com fertilizante organomineral, porque isso aí você vai estar realmente buscando tudo que há de melhor ali dos dois mundos do organomineral, tá? Até mesmo que o fertilizante já tenha nutrientes disponíveis ali para a planta, né? Também tem alguns não disponíveis, que essa microvida vai fazer todo esse papel, essa nutrição aí, e vai te trazer ótimos benefícios. Então fica a dica, né? Fazer um solo semi-inerte, com uma boa adição de vida e utilizar fertilizante organomineral, tá? Se tiver a possibilidade de estar fazendo um controle de EC, né, de ppm, de pH
é bacana, principalmente assim na rega de entrada, né? Pra gente ter esse controle. Não necessariamente ficar fazendo vários flushes ali durante o ciclo, a não ser que realmente seja necessário. Até depois também vou postar um vídeo assim mostrando os momentos que são mais necessários. Mas nessa rega de entrada seria o mais ideal mesmo a gente fazer esse controle de pH, de EC, para a gente ter uma noção também de como que tá, de como que ela está consumindo, né? E ali de vez em quando coletar um runoff, ver como que tá ali o solo, tá? E durante o ciclo a gente vai fazer mais adições, né? Desses micro-organismos. É interessante também a gente, como eu disse, a gente provavelmente vai captar isso na natureza, vai ter isso ali de alguma forma. Então a gente vai durante o ciclo nutrir esses micro-organismos e também fazer mais adição deles, tá? Ali normalmente uma vez por mês a gente faz essa adição, é uma coisa bem tranquila de se fazer também, tá? Não é nada drástico, mas dependendo do seu solo, se você vê que a microvida já está bombando ali, você não precisa fazer essa adição, tá? O bacana também é você preparar esse solo um pouco antes de você estar cultivando, né? Pelo menos uma semaninha ali se der, já prepara o solo, já coloca esse composto orgânico que você vai colocar com a microvida, rega, já vai favorecendo ali o ambiente, né? Porque não só a micorriza em si, porque como eu disse que ela depende das raízes, mas existem vários outros micro-organismos que vão trabalhar no solo também, bactérias e tal, que eu nem vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, que esse vídeo é mais para falar das micorrizas mesmo, tá? Então, o resumo é esse, tá? O que é a micorriza, para que ela serve, que é essa interação mesmo entre fungo e planta, tá? Que beneficia os dois, beneficia a planta através da quebra de nutrientes, disponibilizando-os para a planta, tá? Trazendo eles para a planta na dose ali correta. Em troca, a planta dando esses alimentos, esses carboidratos para os fungos, para nutrir eles também, tá? Então o resumo é esse, e aí os benefícios, como eu disse, são bem bacanas ali, um maior rendimento, mais óleos essenciais, mais qualidade na planta e mais vitalidade, assim, né? Mais naturalidade na forma da planta estar crescendo também, que isso é bem bacana, assim, não é uma coisa tão robótica, tá? Assim, industrial. Para quem está fazendo um cultivo caseiro, eu acho bacana, né? Normalmente a gente quer cuidar bem das plantas, né? Para deixá-las felizes ali, sem ser uma coisa muito forçada. Então é isso, tá? Espero que tenha dado para entender bem o conteúdo que eu passei. Qualquer dúvida também pode me perguntar. É isso aí. Brigadão. Valeu!